Agora eu vou passar a palavra, uns 10 minutos, para se apresentar e apresentar o movimento para Jairlan, que representa o Grupo de Estudos Marxismo Negro. Não sei se é boa tarde ou... É boa tarde porque ainda tá claro, né? Daqui a pouco é boa noite, tá pelas 16. Oi, então, boa tarde a todas as pessoas presentes. Eu me chamo Jairlan Souza, né? Estou aqui representando o grupo de estudo Marxismo Negro Clóvis Moura, que é liderado pelo professor Fábio Nogueira, professor doutor homem negro, né? Também faço parte do grupo de pesquisa Sankofa, que também é liderado por uma mulher negra, a professora doutora Carvaliane, né? Que é dois grupos que fazem parte da UNEB, a Universidade do Estado da Bahia. Eu também faço parte do Centro Acadêmico Geis Pinheira de Ciências Sociais, sou bacharelando em Ciências Sociais pela Universidade do Estado da Bahia. Né? Então, o que é que a gente, quanto grupo de estudo, se propõe a fazer? Os colegas trouxeram bem, que inclusive o colega da JR trouxe bem, que a juventude ela não se encontra na universidade, a juventude negra. Porém, a gente sabe que houve uma luta e que tem sim, como eu e os outros colegas aqui, negros dentro da universidade. Mesmo a gente sendo minoria, nós estamos lá. Então, compreendendo que nós, corpos negros e negras, estamos nesse espaço, é necessário que a gente compreenda que existiram pessoas antes da gente que lutou para que a gente esteja lá, e existirão, e a gente tem que construir para aqueles que virão depois e para aqueles que não entrarão na universidade. Pelo menos não na universidade, numa estrutura do liberalismo, numa estrutura da sociedade capitalista burguesa. Então a gente sabe de todos os limites. Então por isso que o professor Fábio Nogueira teve essa iniciativa de criar o grupo de estudos com o nome do grande teórico negro Clóvis Moura, né, que também em diálogo com o grupo de pesquisa da professora Carvaliane, que também traz muito debate sobre a questão da decolonialidade e desse movimento do sul global, né, desse sul político. Então, por isso, essa compreensão de construir dentro da universidade esse debate, né, para que a gente saiba que, muitas vezes, então, essa é a importância, né, da nossa existência. Lá a gente compreende porque muitas vezes nossa vivência, aí eu vou trazer experiência própria como homem negro, que a gente vive várias coisas, mas muitas vezes a gente não compreende a macroestrutura que está por trás das coisas que a gente vive. Acreditar que somente a vivência traz conhecimento, traz muito conhecimento, mas não o conhecimento sobre a estrutura do capitalismo. Muitas vezes esse conhecimento precisa vir de métodos, de uma compreensão, de uma leitura de pessoas que vieram antes, para que a gente possa realmente entender uma estrutura como um todo. A gente não, como o próprio Marx, o Marx, ele foi um homem do tempo dele, no local dele, onde ele criou mecanismos, ferramentas para que a gente possa analisar questões. Mas o Marx, como os colegas também anteriores trouxe bem, o Marx tem debates que a gente faz hoje que não era do tempo do Marx. Então, o Marx ele não poderia ter em sua teoria esses debates. Porém, a gente, por isso que o grupo de estudo é marxismo negro, e a gente defende que sim, existe esse marxismo negro, pelo fato que esses teóricos que vieram após, como a gente pode citar a Angela Davis, a Lélia Gonzalez aqui no Brasil, né, o Samora Marshall em Moçambique e vários outros teóricos, Gayatri Spivak aqui na Índia. Então a gente pode citar vários teóricos que vieram utilizando o método iniciado pelo Marx para compreender a realidade. Então, devido a essa necessidade de uma compreensão da realidade, que a gente compreende que esse marxismo negro é importante ser estudado e ser levado para as comunidades também, porque não basta também estar em um ciclo de pessoas dentro da universidade. A gente precisa fazer esse diálogo para que a gente possa levar para a nossa comunidade também esse debate, para aqueles que podem estar escutando de uma forma que não seja com a
os jargões da universidade, né? A gente sabe que a classe trabalhadora que precisa estar de domingo a domingo no batente, que pega um transporte, 2, 3 horas de transporte para trabalhar e voltar, eles não vão ter, né, o tempo para estar se debruçando sobre livros e sobre teorias complicadas para estar tentando compreender uma realidade. Então cabe a nós fazer essa leitura, cabe a nós que estamos na universidade, que somos da comunidade, ter esse conhecimento e não guardar para a gente e nem querermos ser superiores àqueles que não têm esse conhecimento, mas sim compreender que nós saímos de uma vida de não estar na universidade, porque houve pessoas que não estão lá, que impulsionaram a gente e que a gente tem que levar esse retorno. Porque isso é a questão, isso é também comunismo, é você compreender que toda a sociedade leva você onde você está, que não é o individualismo, não foi simplesmente o esforço próprio. Pô, atrás de mim tem minha Yalorixá, tem minha mãe, tem minhas vizinhas, tem meus irmãos, tem os colegas que brincavam comigo, então tem várias pessoas que não estão na universidade, mas que fazem parte dessa caminhada, desses corpos que estão lá na universidade. Né? É necessário compreender isso. Então, a Lélia Gonzalez, ela traz uma perspectiva em uma obra dela, que quando uma mulher negra, né, fala em uma reunião, muitas vezes são chamadas de presepeiras, dizem que elas são exaltadas. Mas por que isso? Essas jovens negras são colocadas como... Hoje a gente fala, são sangue quente, Então, por que isso acontece? A teoria nos ajuda a compreender. Quando a Gayatri Spivak, no Pódio Subalterno, falar, ela traz bem que pessoas que se destacam daquele grupo, muitas vezes eles representam com a ideia de representar teatral e não com a ideia de representar, de falar com, mas a ideia de falar por. Se eu falo por você, eu falo o que eu quero e digo que é por você, mas se eu falo com você, é uma outra forma de se falar. Então, quando ela traz essa perspectiva que muitas pessoas criam performance de representação, mas que na verdade elas estão representando simplesmente interesses próprios, isso mostra essa separação que infelizmente existe entre universidade e comunidade. Que a comunidade acaba se afastando da universidade porque esses que adentram a universidade começam a falar por si, representando o que falam pela comunidade, mas ninguém escuta a comunidade e é necessário fazer essa escuta. Então, isso vem quando a gente não quer escutar as mulheres, quando a gente não quer escutar os negros, não quer escutar os não brancos, né, porque temos indígenas, temos as pessoas mestiças que são negras, né, e existe esse debate do colorismo, mas a gente precisa compreender que os que vieram antes da gente montaram a luta que todo não branco são irmãos, é necessário a gente compreender isso, né? E quando a própria Angela Davis, ela traz a perspectiva que o não branco, ele não é homem. Por isso que o não branco não deveria reivindicar o patriarcado. Porque o que é ser homem na sociedade capitalista branca? É ter todo o capital simbólico, é ser rico, é ter a pele branca, é ser de boa família, como eles chamam no popular. Porém, então, dentro desse quesito de ser homem, o negro não é homem. Então, quando Frantz Fanon, ele traz a ideia de uma nova humanidade. De uma nova humanidade da gente romper essa hierarquia de quem merece estar na elite e quem deve escutar. Né? Romper com essa ideia do feminismo branco, romper com essa ideia das ideias liberais, romper com tudo que faz o ser humano ser oprimido pelo outro. Né? Então essa é importante. A gente sabe que as organizações brasileiras, sim, todas têm uma dívida histórica com as populações não brancas e as populações subalternizadas. Há essa dívida. E a gente não pode negá-la, porém a gente tem que não negá-la. Essa dívida precisa ser reconhecida e precisa ser reparada. A gente precisa entender que a classe trabalhadora brasileira tem cor, tem gênero, tem... Inclusive, um debate novo, querendo ou não, social da transexualidade, que é preciso pautar ainda em pessoas que se dizem progressistas, revolucionadas. Você percebe a transfobia, que é uma violência que acontece com os corpos, né? Então, e a gente percebe aqui, só citando, você tem vários teóricos não brancos, né? E é isso que a gente precisa levar para a universidade. Eu analiso os currículos dos cursos na universidade
e percebo que todas elas são eurocêntricas, todas elas são brancas, inclusive quando são negros ou quando são brasileiros, são brancos, né? São poucos os nascimentos oficialmente que são negros, que são mulheres negras, que são LGBTs. É preciso quebrar essa regra, né? E quebrar essa nova visão de empreendedorismo, né? A gente sabe que empreendedorismo é você transformar a escravização em larga escala dentro do liberalismo, dentro desse capital, que você finge que é patrão de si mesmo, quando você próprio se cobra, você próprio se explora, mas a renda fica na mão dos donos de aplicativo. É preciso fazer esse combate que está na mentalidade dos jovens hoje e que a gente precisa estar levando esse conhecimento. Finalizo e agradeço a escuta de todos, de todas e todos. Muito obrigada, colega. Foi uma ótima introdução para saber o que vocês estão estudando.